A Escola de Agricultores Silvino Grando representa uma experiência já de longos anos, de quase 20 anos de práticas na busca de técnicas adaptadas para a agricultura familiar, bem como de jeito, de método de trabalhar na formação de agricultores. E aqui está representado aquilo que de melhor a gente já conseguiu nesta prática desses longos anos de experiência. A escola se baseia na crença de que é possível o agricultor criar, desenvolver técnicas novas, é possível ele ser capaz de ensinar essas técnicas a outros agricultores e por aí ir mudando a realidade da agricultura familiar. A gente tem desafios pela frente e os desafios estão basicamente colocados para as organizações dos agricultores na região, no sentido de entender melhor esta proposta da escola, no sentido de melhorar e adequar a realidade regional, multiplicando mais escolas, atingindo mais agricultores, e transformar esta proposta numa proposta que possa ser assumida pelo poder público, para que todos os agricultores e seus filhos, com os anos, possam conhecer essas técnicas e este jeito de trabalhar adequado aos agricultores familiares e suas famílias. A escola comunitária trabalha com a intenção de que o monitor e o assessor eles reconheçam as diferenças de conhecimentos, os níveis diferentes, e neste confronto eles possam recriar, reinventar o conhecimento, ambos aprendendo no processo e fazendo com que a realidade da área rural possa ser modificada a partir da capacidade dos agricultores fazerem no dia a dia as mudanças necessárias em todas as dimensões da sua vida, não apenas na produção agropecuária. A qualidade dos recursos humanos que necessitamos para o desenvolvimento rural depende sim de uma boa estratégia de educação para adultos, mas é insuficiente. Hoje, mais do que nunca, é necessário reinventarmos os espaços educacionais para as crianças que vivem no meio rural, começando pelo ensino formal básico em todos os municípios. O que tem de novo para pensar o desenvolvimento no projeto Vida na Roça é a ideia de que as comunidades possam dizer o que querem, possam refletir, possam tomar decisão sobre suas vidas. E isso implica que inverte o jeito das entidades organizadas atuar. Elas precisam parar de pensar isso no seu local ou no seu gabinete e passar a se organizar para responder aquilo que a população quer. Mas essa é uma luta de garras grandes, porque mesmo aqui vocês vivem o problema de que quando vocês tomam decisões, há outras forças que não querem democratizar esse poder, porque no fundo a gente está lutando o quê? Para ter um tipo de poder diferente. Mas para toda a população do campo, o desafio é esse, para que as comunidades possam ter força de dizer o que querem, além delas fazer o próprio esforço de se organizar, elas têm que fazer a força para mudar as entidades, que na história sempre decidiram de cima para baixo, né? Parece que esse é o grande desafio que fica. A formação dos professores, o livro didático, tudo isso não discute o campo, não discute o problema do campo, não discute o problema do empobrecimento do campo, da transferência de renda. Tampouco discute o problema do jovem que vai para a cidade trabalhar de empregado. Então você tem um currículo, quer dizer, o jovem lá no campo não vê futuro para a sua vida, e uma escola que não fala de sua vida que vai ser no futuro não tem importância para ele. Não tem significado. Né? E se você é professor numa escola do campo, lembrando que a gente não está falando mais de escola rural, né? Então, determinadas linhas de pesquisa são feitas se interessa a empresa. Agora, se ela interessar a população toda, não é feita. E aí entra o problema do próprio Estado, né? Que também o Estado brasileiro, as universidades que nos formam você, formam nós, as universidades, a maioria dos cursos e a maioria do currículo que é tratado nas universidades reproduz o mesmo tipo de percepção. Mesmo nas universidades. Por quê? Porque o sistema não é burro, ele tem a universidade sob seu controle. Assim como tem a maioria das escolas, a maioria pensando. Você vai na maioria do pessoal que é formado na graduação aqui, o pessoal acha que ele tem que sair com uma boa competência técnica, tem que saber como correr
tem que ser empreendedor, tem que ser rápido no mercado, que é esse o caminho de sucesso. Essa percepção é ilusão, porque o problema da falta de acesso das pessoas não é porque elas não têm capacidade. A falta de acesso é porque o mundo das empresas vai definir que você vai ter trabalho se interessa para mim enquanto empresário, se não me interessa, tu te dane. O trabalho não tem objeto social, a produção não está como objeto social, está como objeto da empresa. E para a empresa ela quer o lucro. Então se você não tem a habilidade que eu quero, você está descartado. E a universidade continua formando para que, como você está descartado, outro também, então ela diz que é para vocês concorrer entre vocês, para ver quem é o melhor. Isso. Mas acontece que aqueles empregos, já fica dito, esses empregos são para poucos. A maioria não tem. Mas isso é o quê? É por causa da estrutura social, não é um problema de incompetência de vocês. Isso se diz que, do ponto de vista psicológico, isso é um grande mecanismo de controle social, que as pessoas, diante da impossibilidade de trabalhar, em vez de politicamente dizer por culpa do sistema, ela se autoculpa, ela atribui a culpa à sua incompetência pessoal. E essa é a grande sacada do sistema, a gente teria que quebrar com isso, né, do ponto de vista da formação política. Porque as pessoas não enxergam o mecanismo, então a culpa é ela, que não concorda. Se pegar a maioria dos cursos das universidades, preparam o jovem para concorrer no mercado. Pode ir olhar, pode conversar. A visão técnica. A visão técnica concorrencial dos problemas, o jovem tem que aprender a pensar, não só aprender uma técnica para o trabalho, o jovem tem que aprender a olhar o capitalismo na cidade, no campo, né, ele vive. Porque assim, acho que há um risco no trabalhar a escola, assim, quando se fala de que a escola tem que dar conta da realidade, ou tem que partir da realidade, a gente não está dizendo que a escola não tem que trabalhar o conteúdo. Ela tem que trabalhar o conteúdo e eu diria tem que ampliar o conteúdo. Porque o problema da escola, no capitalismo, o problema da escola para o trabalhador é que para o trabalhador e aí para o professor, que também é um trabalhador, não se ensina a ciência, não se ensina os fundamentos. Se ensina a técnica para executar o trabalho. Então o professor ele vai saber a técnica, pegar o livro didático e aplicar o conteúdo e fazer a prova e dar nota e está feito. O trabalhador na produção vai aprender a técnica de como fazer, mas ele não vai ter acesso à ciência, às ferramentas para poder construir o raciocínio, poder construir uma leitura de mundo. Daí o professor já é formado assim e ele reproduz isso com as crianças, né? A morte não é nada. Apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Sorri, pensa em mim. Que o meu nome se pronuncie em casa, em todos os lugares como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que sempre significou, continua sendo o que era. O cordão da união não se quebrou. Por que eu estaria fora de teus pensamentos apenas porque estou fora de tua vista? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração e nele redescobrirás a ternura mais pura.